Tema da semana: separando dificuldades. Verso para memorizar está em Zacarias, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Repitam comigo. Assim falou o Senhor dos Exércitos: sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. A mensagem diz assim: como Jesus, podemos cuidar de nossos semelhantes, mesmo quando enfrentamos dificuldades. O professor André tirou da sua pasta uma grande cebola roxa e colocou-a sobre a mesa. Em seguida, perguntou à classe: sabem de uma coisa? Às vezes fico pensando que essa Bíblia é parecida com esta cebola. Ele falou, chocando um pouco os alunos. Muito bem. Quem pode me dizer que esta Bíblia é parecida com esta cebola? Márcia levantou a mão devagar, arriscando uma resposta. As cebolas fazem você chorar. É uma boa comparação, Márcia. A Bíblia também pode fazer as pessoas chorarem. Quando lemos a palavra de Deus, somos levados a enxergar nossos pecados. Também somos lembrados da maravilhosa graça de Deus. Tudo isso pode fazer com que as pessoas venham a chorar. Mas de que outra maneira a Bíblia pode ser comparada com uma cebola? O Tiago ergueu a mão. Professor, as cebolas têm várias camadas. Opa, Tiago! Era exatamente essa resposta que eu estava esperando. Quando se tira uma camada, tem outra logo embaixo. Outra mais embaixo, e outra, e outra, e outra. Quando estudamos as histórias da Bíblia com dedicação, quando vamos mais a fundo, descobrimos que há camadas e camadas, cada vez mais profundas de verdades a ser cumpridas. Vamos tomar como exemplo a história de hoje. É a história da crucifixão e do sepultamento de Jesus. Esta é a história mais importante da Bíblia. Sem a morte de Jesus em nosso lugar e sem a ressurreição dele, não haveria esperança de salvação para qualquer um de nós. Mas vamos olhar com um pouco mais de profundidade, indo além do óbvio, e ver se podemos descobrir outra camada de lições nesta manhã. O professor se apoiou no canto da mesa. Agora, vamos pensar em algumas das últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz. Retrate a cena em sua mente. Jesus está pregado na cruz. Tenho certeza de que nenhum de nós pode compreender a dor e a agonia que ele sentiu. Os romanos usavam a crucifixão justamente porque era lenta, dolorosa e horrível. Nenhum de nós jamais viu algo parecido e espero que nunca vejamos. Jesus está ali, preso na cruz, com roupas rasgadas e coberto de sangue e suor. Cada respiração parece quase impossível. Assim mesmo, pede ao Pai que perdoe os soldados que o colocaram ali e estava sorteando suas roupas. Então, promete ao ladrão ao seu lado que o salvaria. Jesus também pensa em sua mãe. Diz a ela que João será seu filho e diz a João que ela será sua mãe. Pergunto a vocês, o que vocês acham que essas palavras nos mostram a respeito de Jesus? Jesus sempre se preocupava com as pessoas, professor. Ele sempre agiu assim até o último instante de sua vida. É impressionante pensarmos algo assim. E agora eu pergunto a você, Tiago. Quanto você consegue se preocupar com outra pessoa quando você está sentindo dor de dente ou fica gripado? Professor, pensando assim, eu acho que é um pouco difícil parar de pensar na minha dor para pensar na dor do outro. Pois bem, agora vejamos o que fizeram os amigos de Jesus. Muitos deles o seguiram e estavam ali junto à cruz. Mais uma pergunta para vocês. Vocês acham que uma pessoa perto da morte se sentiria confortável em ter amigos por perto? A classe ficou em silêncio. A maioria nunca tinham pensado nisso antes. E o professor André continuou perguntando. Muitas pessoas sentem como não soubesse o que fazer ou dizer quando um amigo está doente ou passando necessidade. Assim, não fazem nada e seu amigo se sente abandonado. A amizade não é isso.
Vocês acham que os amigos de Jesus teriam ajudado bem mais se estivessem ficado em casa? Eu penso que não, professor. Deve ter sido muito difícil para eles também. Tenho certeza que sim, Tiago. Muitas vezes fazemos o que devemos simplesmente porque é necessário. Isso é amizade verdadeira. Professor, os amigos de Jesus cuidaram dele até mesmo depois da morte. José de Arimateia tirou o corpo dele da cruz e sepultou no seu túmulo particular. Isso mesmo, e as mulheres foram ao túmulo especialmente para ungir o corpo de Jesus. O professor André colocou a cebola bem na frente da mesa. Vou deixar a cebola aqui por enquanto. Ela nos lembrará de que devemos pensar com mais profundidade a respeito da Bíblia. Ela também nos ajudará a procurar algo mais e não ficarmos satisfeitos com o superficial. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima história.